não entendo, né, e não esperava, por mais que o Augusto Melo a gente ouvia falar alguma coisa ou outra, que o Corinthians estivesse vivendo uma situação tão desesperadora. O Augusto Melo faz uma gestão amadora no Corinthians. Ele não tem contatos no mercado, ele não tem noção de administração e o principal, ele não entende nada de futebol. Ele se aliou a muita gente, né? Deve favores, porque se juntou com muita gente para ganhar a eleição. Corinthians é um reino dividido, a diretoria que entrou dividida. Eu acho que não há outra coisa a fazer para evitar que o Corinthians não vá parar para a Série B, né, do Campeonato Brasileiro mais uma vez, a não ser a saída do Augusto Melo. O Augusto Melo hoje consegue desagradar os opositores que já não gostavam dele, mas consegue desagradar também pessoas da situação, né? Pessoas que eram do grupo dele e hoje pessoas que fazem parte do grupo dele. Muita gente não confia mais no Augusto Melo, tá? Muita gente não acredita mais no Augusto Melo. Eu não estou aqui acusando o Augusto Melo de nada, estou apenas constatando que as próprias pessoas que estão à volta dele não creem mais, né? Enfim, não acreditam mais que ele possa recuperar o clube. Ele não tem condição nenhuma de estar à frente do Corinthians, tá? E por isso que na segunda-feira, né, a informação da Marília Ruiz, acho que ela falou na terça, né? Eu confirmei a informação dela, só que passaram para mim que vai acontecer na segunda. É um movimento que conta aí com a participação do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Eles vão se reunir, tá? Para discutir e tentar convencer o Augusto a renunciar ao cargo. É claro que o Augusto, né, eu acho muito difícil o Augusto aceitar essa renúncia, tá? Mas, inclusive, pessoas da situação vão tentar convencer o presidente Augusto Melo a renunciar ao cargo, porque eles entendem que a pressão não vai parar enquanto o Augusto Melo estiver no comando, porque acreditam que o grande erro, né, do Corinthians hoje, né, o grande pivô da crise hoje é Augusto Melo, tá? Essa é uma informação verdadeira, foi dada pela Marília Ruiz e agora por mim também. Vai ocorrer essa reunião na segunda-feira, tá? Esse encontro. Algumas pessoas da oposição vão, outras não, tá? E muita gente, da situação que é a saída do Augusto Melo. Eu acredito que o Augusto Melo já deve estar sabendo disso, tá? Porque estão realmente, não vou dizer tramando, mas orquestrando, tá? Esse engajamento para que os grupos, né, as pessoas que estão à volta do Augusto convençam a renunciar. E repito, vou dar minha opinião. Acho difícil acontecer, acho difícil, né, o Augusto Melo aceitar isso. Não sei de que maneira, né, seria feito, tá? Eu acho que só por um convencimento, tá, em relação ao presidente. Se ele sair, né, de imediato, assume o primeiro vice, né, do Corinthians, tá? Ele assume o lugar do Augusto Melo de forma provisória, tá? Provisória. O primeiro vice é o Osmar, tá? E em 30 dias tem que marcar eleições. E eleições, claro, né, no Conselho Deliberativo do Corinthians, tá certo? E aí, por eleições, no Conselho Deliberativo, se o Conselho, assim, votar e aprovar, né, que o Augusto deve, né, deixar o cargo, aí terá uma reunião, tá? Uma outra eleição com os sócios do clube, né? Com os associados, e claro, né? Aí seria a eleição definitiva,
tá? Então, assim, é a informação que a gente tem. Eu vejo o clube assim numa situação realmente perturbante, né? Numa situação muito difícil, tá? Acho que não deveria ser assim as coisas, inclusive em questão de renúncia, né? A gente é sempre contra, né? Qualquer tipo de movimento desse, mas muitos acreditam, né? E eu chego a refletir sobre isso também, que o Augusto Melo não tem condição nenhuma, né, de ser presidente do Corinthians. Eu acho que nas próprias na própria eleição a gente viu, né, o despreparo dos candidatos nos debates que tiveram, enfim, tudo que o que aconteceu, tá? Eu acredito que nem seria a Renovação e Transparência que assumiria o clube de novo, tá? Isso é uma outra situação. Agora, o presidente Augusto Melo se encontra aí num momento delicado, né? Antônio Oliveira, ele perdeu parte do grupo, tá certo? E ontem foi a gota d'água, porque o Antônio Oliveira, nas frases que ele soltou, ele quis atacar a diretoria. E mais o Augusto, porque ele é fechado com o Fabinho, o Antônio. Só que o problema, né, da indireta, ou até nesse caso, acho que não dá nem para a gente classificar como uma indireta, né, gente? Dá para a gente classificar como uma direta. Ele acabou acertando alguns jogadores. No momento que ele fala que ele não concorda que o elenco do Cuiabá é pior que o do Corinthians, tá? A maneira que ele cobra reforços, isso pegou mal entre alguns jogadores. Existe ainda um pequeno grupo de jogadores. Hoje a maioria, né, prefere pela saída dele, não gosta alguns não gostam do trato dele, alguns acham que ele faltou com a palavra com alguns jogadores, algo que ele prometeu e não cumpriu. Começa desde o Cássio lá atrás, e atletas que uns eu vou até citar porque não tem como. Coronado é um que não se dá bem com o Antônio Oliveira, já chegou até questionar o trabalho dele, né, ali perante os outros jogadores, o grupo. E aí, eu estou falando da questão dos jogadores, tá? A questão dos jogadores e que o Antônio Oliveira perdeu parte do grupo. Hoje o Fausto Vera deu uma entrevista ao UOL, que eu vou abrir aspas aqui, ó. É muito fácil, sempre fico com uma frase ainda jovem que ouvi do Gabriel Milito, que é o treinador do Atlético Mineiro. Veja como joga o volante central e eu falarei como joga seu time. Vitor Pereira e Gabriel Milito têm times protagonistas, sempre ofensivos. Treinadores têm seus gostos, mas um clube grande como o Corinthians tem que ser protagonista sempre. Por isso o Vitor Pereira foi tão bem aqui, entendeu rápido o que era o Corinthians. Falam que nosso elenco é fraco, mas estou no dia a dia e digo que o elenco é bom. Para esse elenco crescer, precisa de uma pessoa que possa explorar esse potencial. Vixe. Precisamos de uma pessoa que ajude o time a crescer. Cobram muitos jogadores, mas com o tempo vão entender isso, disse o Fausto Vera. Então, assim, eu estou falando de um grupo, né? Eu estou falando de um grupo de jogadores que não gostam do Antônio Oliveira. E eu acho que já deu para perceber aqui que o Fausto Vera é um deles, tá? O Fausto foi muito bem nas palavras e eu vou exemplificar e vou corroborar com ele, falando do jogo de ontem rapidamente. O Corinthians, antes de sofrer, né, o gol do Marlon no início do jogo, não sei se vocês repararam, o Corinthians começa jogando em casa, em plena Neoquímica Arena, né, em Itaquera, né, em São Paulo, jogando atrás da linha da bola e dando a bola para o Cuiabá. Isso não pode acontecer em nenhum momento. Não pode. O Cuiabá ontem fez 1-0,
fez 2-0 naquele gol, né, que foi marcado o impedimento, gol do Jonathan Cafu. Poderia ter feito 3-0, né? Se o Cleison não tivesse impedido na jogada, sai o gol, né? O gol é anulado. Poderia ter sido 2-0. Se o Donelli, né, não pega o pênalti e o Pita bateu ali né, a meia altura, bem no meio do gol, poderia ter sido mais um gol. Cara, o que o Fausto está falando é verdade. O Corinthians não pode, de maneira alguma, tá, jogar de uma forma, jogar como um time pequeno diante da sua torcida no seu estádio contra uma equipe que é o Cuiabá. Se você tiver uma estratégia para um clássico contra o Palmeiras, uma estratégia para um clássico contra o São Paulo, aí talvez, velho, dá até para entender. Mas o Corinthians tem que marcar alto, tem que marcar pressão, tem que ditar o ritmo do jogo. O Corinthians ontem não jogou nem no bloco médio. O Corinthians estava atrás da linha da bola. Se você pegar o início do jogo, pega o tape e assiste Corinthians e Cuiabá, você vai ver a última linha do ataque corintiano com Yuri e companhia no meio campo para trás, velho. E a posse de bola com o Cuiabá. Isso não pode acontecer, tá? Não pode acontecer. Então, essa é a situação hoje do Corinthians. Rachou, o Antônio Oliveira perdeu o grupo, e o pior, o Antônio Oliveira não é demitido porque o Augusto Melo não consegue contratar outro treinador, porque o Corinthians está mal no mercado, está queimado no mercado. E eles ficam sondando a situação do Carille para não pagar a multa do Carille. Então o Corinthians agora, o que a diretoria faz? Em vez de trabalhar, fica torcendo para o Santos perder para ver se o Carille cai e o Carille possa assumir sem pagar a multa. Tá? Agora, tem que ver se o Carille quer. Eu não vou entrar mais nesse mérito. Tem que ver se o Carille quer. Tá? Ele conhece o Corinthians, ele sabe o turbilhão que está ocorrendo, e o Carille também tem as suas fontes no Corinthians, como eu tenho e muita gente tem. Então é uma situação extremamente, tá, preocupante, tá? Eu não gostaria de ver o Carille de volta no Corinthians, não gosto. Se for para trazer o Carille, ainda prefiro o Fernando Diniz, tá? Se for para trazer Zanardi, Carille, eu ainda prefiro o Diniz. Eu acho que o Diniz também vai ser um problema. Assim, não é que o Diniz vai ser um problema. O Diniz é uma grande incógnita, né? Ou pode dar tudo certo, pode dar tudo errado e a gente parar na Série B, ou a gente se classificar para a Libertadores no G4. Tudo pode acontecer.